Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos para mais um encontro. O encontro de hoje, eu estou trazendo para vocês o quê? A ideia de uma aula a respeito da teoria dos conjuntos. Então, o início da teoria dos conjuntos na primeira série do ensino médio. Vocês reparam, eu estou usando aqui, querendo ou não, um pouquinho de uma assistência tecnológica, justamente porque faz parte, inclusive, do novo ensino médio, faz parte da BNCC, a gente utilizar recursos. De repente você não tem um recurso na sua mão agora tecnológico, não tem um iPad disponível, não tem problema, tá? Esses slides que eu preparei aqui, você pode liberar para os seus alunos no Google Sala de Aula, no próprio site da sua escola, da escola que você trabalha. Você pode, de repente, se quiser fazer a impressão, e distribuir os mais importantes, que você considera mais importantes para os seus alunos. Então, o recurso vai estar aqui. Tá? Hoje eu estou usando o iPad, beleza? Às vezes eu não estou nem com o iPad na mão, mas eu estou com o meu celular. Eu também vou mostrar para vocês que você pode usar também o celular. Então existem alguns aplicativos no celular que você pode utilizar, tá? A ideia é só para a gente facilitar, beleza? Vou trabalhar então a ideia de teoria dos conjuntos. Então, o que vem a ser, Por que eu tenho que trabalhar e por que os conjuntos fazem parte, inclusive, da primeira série, os conteúdos da primeira série. É um dos primeiros que você começa a trabalhar. É justamente a ideia, botei essa imagem aqui para você refletir. A organização dos conhecimentos nos permite entendê-los melhor. Quando a gente começa a trabalhar conjuntos, a gente sabe muito bem que é a ideia de, na verdade, o que? Organizar. Então a gente vai organizar de acordo com algumas características que a gente vai determinar, que são justamente o surgimento dos conjuntos. A minha proposta é fazer com que essa aula, seja uma aula em que o aluno ele passe a ser o protagonista. Então eu não quero uma aula que eu venho aqui e explano, aquela aula antiga que a gente estava acostumado. Não. A ideia do aluno ser protagonista, gente, a palavra protagonismo, dentro do material da BNCC, eu sozinha marquei mais de 50. Mais de 50 vezes ela aparece, dentro das habilidades, dentro das competências, dentro do texto geral. Tudo que se relacionava ao aluno era a ideia do protagonismo. Então vale a pena a gente dar uma parada refletida, que a gente tem que preparar nossos materiais agora visando o quê? No aluno, não só um aluno ouvinte, não só um aluno assim, que enxergue o que a gente está colocando ali na forma de leitor, não. A gente tem que fazer com que ele participe, que ele construa esse conhecimento. Beleza? Então com essa ideia, o que eu fiz? Eu preparei uma aulinha tranquila, início de conjuntos, onde eu vou propor para o meu aluno isso aqui, eu vou projetar para eles, aí vai aparecer para vocês assim, na seguinte imagem existem 30 ícones diversos, com várias coisas aqui. Tem caixa de leite, tem óculos, tem pente, tem tesoura, tem bola, tem clips, então tem várias coisas. Vocês concordam que tem uma variedade aqui enorme, beleza? O que eu quero? Vou propor para o meu aluno que ele olhe para isso aqui e ele seja capaz de criar e juntar, na verdade, essas imagens, ele escolher os ícones que ele quiser, mas que tenham um critério. Vou propor para todos. Cada um vai pegar o seu caderno, então você pega o seu caderninho, ok? Então você vai propor isso para os meninos. Pegue o caderno e vamos lá. Olhando para essas imagens, como que você distribuiria isso? É o primeiro, a primeira questionamento que eu vou fazer para eles, vou instigar eles. Aí eles vão olhar, olha só, se sou eu, por exemplo, eu olho aqui e vejo assim, estou vendo o violão, estou vendo um controle remoto de Nintendo, de videogame, estou vendo uma bola, que mais? Estou vendo um microfone, estou vendo óculos. Eu poderia criar um conjunto, olhando para esses ícones aqui, para essa imagem, pensando em objetos, instrumentos de diversão, que eu teria um violão, um controle remoto de jogo, um óculos que de repente pode ser visto como um óculos 3D, coisas desse tipo. Então eu poderia criar esse conjunto. O meu colega do lado, ele podia falar assim, não, professor, olha, eu já criaria outro conjunto. Estou vendo que tem sorvete, estou vendo que tem café, estou vendo que tem leite, estou vendo que tem uma bebida aqui, eu poderia criar agora um conjunto de alimentos. Aí já o meu colega aqui da frente, ele poderia falar assim, não, eu pensei em outra coisa. Pensei em objetos e instrumentos que um cabeleireiro utiliza. Eu vou no salão que o cabeleireiro precisa. Opa, tem pente e tem uma tesoura. Enxergam mais algum? Só enxerguei esses aqui. Eu tinha esquecido até do celular. O celular também pode estar como instrumento de diversão dos meninos. Beleza, visualizei esses dois. Aí alguém pode falar assim, olha,
eu estou vendo um outro conjunto. Um conjunto em que tem um cabide. Então eu quero criar um conjunto que fale, que seja um instrumento que eu possa pendurar roupas. Você consegue visualizar algum outro elemento que não seja o cabide aqui dentro? Não, visualizei esse. Beleza, e assim vai. Os meninos vão ali, entre eles vão escrevendo e criando, tá? Aí o que eu vou perguntar e propor para eles olharem lá? Gente, fala para mim qual foi o critério que você usou. Aí ele vai colocar um desses critérios que eu acabei de expor, né? Ou nenhum desses que eu acabei de expor, ele pode pensar em outros. Cada um vai ter a sua opinião, beleza? Ele já está começando a construir de acordo com o que ele pensa. Então não é de acordo com o que eu penso, eu não vou nem falar para eles. Eu quero que eles pensem antes, né? Para eu já não induzi-los. Aí eu pergunto para eles, quantos ícones possui o conjunto que você escolheu? Eu já estou aqui, ó, cutucando eles, sem eles perceberem, a ideia do quê? Dos elementos. Porque ele vai criar um conjunto, que já ele vai concluir que isso é um conjunto. E aí ele vai perceber que esses elementos, esses ícones que ele pegou, a guitarra, o controle remoto, né, a tesoura, o pente, fazem parte do conjunto dele. Que eu já vou mostrar para eles que é chamado de quê? Elemento. Terceiro, dê um nome para o conjunto dos ícones que você escolheu. Então, ou seja, todo conjunto ele vai ter uma referência, né? Ele vai ter um nome. Então pode ser uma letra maiúscula, que é o que a gente geralmente utiliza, né? Para determinar esse conjunto. Só que ele não vai usar A, B, C, D, não. Ele vai usar, na verdade, um nome para ele. Então, de repente, o conjunto que eu brinquei com vocês aqui, dos instrumentos que o cabeleireiro utiliza. Pronto, é o nome do meu conjunto. Aí quem que vai estar fazendo parte desses elementos? O pente e a tesoura, ok? Então eu tenho dois elementos presentes nesse meu conjunto que eu acabei de criar. Aí o que eu vou querer que eles façam? Compare o seu conjunto com o do seu colega. Tenta verificar se existe algum ícone que faz parte do dele e do seu. O que eu já vou querer estimular já neles, eles não sabem disso. A intersecção entre os conjuntos. Ou seja, uma das operações que existem entre conjuntos. Repara, não falei nada, absolutamente nada para eles do que eu quero atingir. Né? Então, de saber determinar o que é um conjunto, de definir o que é um conjunto, de definir o que é um elemento do conjunto, definir, na verdade, uma operação ou as operações entre conjuntos. Tudo isso vai ser trabalhado com eles, mas eles não têm nem ideia disso. Beleza? E por último eu viro assim, considerando as características que estão comuns dos ícones da imagem, qual o nome você daria para o conjunto que tem todos os ícones? Olha que interessante, eu estou pedindo para que, olhando todos esses ícones aqui, já que cada coleguinha construiu o seu conjunto, se eu juntasse tudo, como que eu poderia chamar? O que eu estou querendo mostrar para eles? Uma coisa que a gente vai trabalhar é chamado conjunto o quê? Universo. Beleza? Eles também ainda não sabem nada a respeito, então eu não estou definindo nada para eles. Mas eles já vão perceber que quando eu começar a mostrar a definição matemática de cada parte disso aqui, que eu estou falando da teoria dos conjuntos, ele vai começar a associar na cabecinha dele. Por quê? Porque ele construiu. Eu botei aqui uma dica, ó. Dica para o professor. Perceba que a escolha de ícones com características em comum se relaciona com um dos modos de definir um conjunto, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Os itens em que se solicita que o estudante nomeie os conjuntos escolhidos têm o objetivo de quê? De desenvolver a habilidade de representar um conjunto. Como que eu vou representar? Vou mostrar para eles a forma tabular, vou mostrar para eles a forma do diagrama de Venn, tudinho, tá? E dar a noção de existência de um conjunto, que representa o todo, que é chamado conjunto universo, como eu falei. Lembra que eu falei aqui, ó, que eu poderia criar um conjunto que tivesse só o cabide, que tivesse só um ícone, só um elemento? Já vou falar que é o conjunto o quê? Esse conjunto seria chamado de quê? Conjunto unitário. Então já a gente vai, a partir de uma brincadeira aqui com eles, a gente vai começar a dar as definições, beleza? De teoria de conjuntos. Que eu quero que você perceba? A gente está habituado a classificar as coisas ao nosso redor, no nosso mundo, no nosso dia a dia, por propriedades em comum. Então estou em sala aqui, né? Os alunos estão com uniforme, eles podem estar com uniforme de camiseta branca ou camiseta azul. Eu posso fazer conjuntos com os elementos, né? Ou com os coleguinhas, com os alunos que estejam todos de camiseta azul. E um outro conjunto com camiseta branca. E de repente um conjunto, porque tem um aluno que está sem uniforme hoje. Passou e ninguém viu, ele está com a camiseta que não é da escola hoje. Posso criar outro conjunto. Eu estou sempre buscando, na verdade, propriedades em comum. Beleza? Então, para criar um conjunto, é essa a ideia. A teoria do conjunto trabalha isso. Tranquilo?
Esses slides que eu estou mostrando aqui para vocês, são os slides que eu preparei para dar uma aula. Então você pode utilizar esses slides, fica à vontade, pode editar, fica à vontade, tá? Onde você vai adquirir esses slides? Entra lá no meu site, alenumeros.com.br, faz um cadastro rápido, você vai botar seu e-mail para você poder receber por e-mail. E aí você fica à vontade, tá? Não tem custo nenhum, você vai trabalhar em cima disso aqui, você pode acrescentar, eu aceito até sugestões, então vale a pena agora nos comentários, deixa um comentário. Né? No final, gostei da sua aula, olha, acho que você podia falar, né, de uma forma diferente, podia ter abordado de uma forma diferente, beleza? E ou até sobre outros temas, tá? Porque a ideia é que eu prepare vários materiais para poder te ajudar. Eu sei, eu sou professor, eu sei o tempo, né, curto que a gente tem para preparar isso. Pode se inscrever no canal, professor? Pode se inscrever também, não esquece de se inscrever no canal, tá? Eu tenho meu canalzinho no YouTube, alenumeros.com.br, eu tenho o Facebook, então a gente tem várias ferramentas, né, pra gente trocar, tá? Informações, tá bom? Vamos lá. Definição. Opa, passei. Definição. Então eu vou apresentar para o meu aluno o quê? A definição agora do que é um conjunto. Então eles fizeram lá, eles pegaram os ícones que eles acharam comuns e o que eu vou mostrar para eles? Gente, qual é a definição de conjunto? É uma coleção de objetos ou ideias quaisquer. Então, eles colecionaram pensando no cabeleireiro. O coleguinha colecionou pensando em alimentos. Cada um colecionou pensando em algo que era comum para criar um conjunto. Beleza? Você concorda que as partes que formam esse elemento, ou as partes que formam esse conjunto, a gente chama justamente de quê? Os elementos do meu conjunto. A gente costuma representar um conjunto, só para mostrar aqui, né? Não custa nada, você vai apresentar para eles também, como uma letra maiúscula. Beleza? Então eu vou botar o meu conjunto A, eu botei lá que era o pente, aí a gente separa por vírgula, o pente, e a tesoura. Então eu vou lá, ó, o pente e a tesoura. Tesoura. Esse é o meu conjuntinho, tá? Tá representado aí. Quem são os elementos? Pente e tesoura. Beleza? Exemplos do seu dia a dia que você pode propor para os meninos. Gente, olha lá, um conjunto e seus elementos. No conjunto dos dias da semana, os elementos são quais? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Beleza? Então eu tenho todos esses elementos. Fala pra mim, quantos elementos você enxerga então nos dias da semana? Eita, professora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o número de elementos, que a gente vai trabalhar também, que a gente vai representar assim, ó. Número de elementos desse conjunto que eu inventei aqui, vou chamar conjunto de D, dias da semana. Quantos elementos são? 7. Beleza? Outro exemplo que eu posso dar para os meninos, que você pode dar para os meninos. Um conjunto e seus elementos representando na sala de aula. Então você está trabalhando na primeira ou segunda série do ensino médio, por exemplo, você vai criar um conjunto com os alunos que têm 17 anos. Né? Aí beleza, eu vou juntar os alunos que têm 17 anos. De repente eu tenho 10 que têm 17 anos, tenho 15 que têm 16 anos, e assim por diante. Eu vou criar o conjunto. Um conjunto e seus elementos também pode ser representado assim. Eu dou os números aleatórios, eu dou nomes aleatórios e crio um conjunto. Então eu botei aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19. Você consegue visualizar que esse conjunto aqui representa algo especial? Aí você pode propor isso para o menino. Você coloca esse conjunto aqui, ó, e fala para eles assim, vocês conseguiriam definir que propriedade que eu criei para ter esse conjunto, pessoal? Aí eles vão ficar pensando, ó, par não é, 2 é par, mas 3 não é. Eita, professor, e vão quebrar a cabeça. Alguns vão de cara, falam assim, professor, já sei. São o quê? São os elementos dos números primos. Mas não são todos os primos. Eu parei aonde? Parei no 19. Ou seja, são os primos menores que 20. Beleza? Você estaria criando um conjunto com eles também. Tranquilo? Essa é a ideia assim, do que é o conjunto, né? A reunião de coisas comuns. Tudo bem? Representação do conjunto foi o que eu acabei de falar. A gente tem 3 maneiras. Você vai mostrar justamente para eles. Eles viram lá os iconezinhos e selecionaram. E marcaram no caderno deles da forma que eles quiseram. Escreveram só, não representaram nada, porque eles não sabiam ainda. Você vai apresentar agora. Quais são as 3 formas? A forma que a gente chama de tabular, ou também chamada de analítica, que a gente escreve justamente entre chaves, o conjunto representado por uma letra maiúscula, beleza? Então olha só, representação na forma tabular ou analítica, eu botei aqui conjunto R, aí eu botei as letras, porque eu quis criar esse conjunto, A, M e T. Tem 3 elementos nele, beleza. Outra forma que eu posso criar, que a gente chama de forma de uma propriedade, ela é muito semelhante à forma tabular, por quê? Porque ela também vai vir entre chaves, também vai vir representada por uma letra maiúscula qualquer.
Só que ao invés de apresentar esses elementos aqui, eu escrevo a regra, né, que representa esses elementos. Por exemplo, ó, x é um número natural menor que 6. Você é capaz de achar, então, o aluno é capaz de determinar quais são esses números naturais menores que 6? Você fala, se tem que ser menor que 6, prof, tem que ser o 5, tem que ser o 4, tem que ser o 3, tem que ser o 2, tem que ser o 1, tem que ser o 0. São números naturais? São, não são? Então eu acabei de criar um conjunto. Beleza? Com essa característica. Aqui eu registrei ele na forma de propriedade. Aqui eu registrei ele na forma o quê? Analítica ou tabular. Prof, mas logo que eu trabalho conjuntos, a primeira ideia que os meninos veem, que eles já viram alguma vez na vida, é a ideia do diagrama. Exatamente. Então você pode representar também os elementos através de diagrama. A gente chama conhecido diagrama. Tranquilo? Numa boa? É homenagem a quem, gente? É justamente um matemático, tá? Matemático inglês John Vane. Por isso, existe ó, há muito tempo. Depois que a gente trabalhou, que a gente já começou a apresentar para eles a ideia dos conjuntos, o que são os conjuntos, como representar esses conjuntos, a gente vai mostrar para eles que cada conjunto tem um número de elementos, né? Então eu brinquei lá, eu escolhi um conjunto formado por elementos que eu poderia pendurar a minha roupa, que estava lá no primeiro slide. Só tinha um elemento. Quem era? Era justamente o cabide. Beleza? Então, eu vou mostrar para eles que quantos elementos tem nesse conjunto que eu criei? 1. Aí depois eu criei o do pente e da tesoura. Já são 2. Aí ele, coleguinha, pode ter criado um que tinha 4, 6 e assim por diante. O número de elementos, galerinha, a gente representa sem N, para dizer que é o número de elementos, e entre parênteses a gente vai representar a letra que é o nome desse conjunto. Então, se o conjunto for o conjunto A, ó, o número de elementos do conjunto A tem quantos? Aí eu vou lá e olho. 10, 1, 2 e assim por diante. Beleza? Exemplozinho. Número de elementos de um conjunto. Aí eu viro para você e falo assim, ó, eu represento logo de cara o conjunto K. Ele é formado por X, tal que X representa o quê? Letra da palavra caracol. Aí eu jogo para os meninos. Gente, eu quero que vocês agora representem. Eu escrevi ele, a representação dele aqui é a representação o quê? Tabular. Beleza? Ou analítica. Eu quero que vocês escrevam... perdão. Ele está representado aqui na forma o quê, gente? De propriedade. Eu quero que você represente na forma analítica. Eu quero que você registre para mim que elementos são esses. Aí você vai pedir para eles fazerem isso. E o que ele vai fazer? Representar aqui. Porque você acabou de ensinar ele. Ele acabou de aprender as 3 maneiras. Então você está dando na forma de propriedade e está pedindo para que ele represente na forma o quê? Analítica ou tabular. Então você está reforçando o que você acabou de apresentar para eles. E aí você ainda pode falar mais. Calma aí, a gente acabou de falar do número de elementos. Do que você achou aqui, quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Aí então ele vai representar aqui. NK é justamente o quê? 5 elementos. Aí você está fixando o que você acabou de apresentar para o menino. Beleza? Só que a gente não vai trabalhar só com a ideia de como representar, né, o nome do conjunto. Não, a gente vai começar a trabalhar com o quê? Com a ideia de pertinência. A relação que existe de pertinência entre elemento e conjunto e entre conjuntos. Essa é a ideia. Beleza? Para isso ele tem que entender. Ele já sabe o que é o elemento do conjunto. Gente, por definição, a gente só vai representar a pertinência do elemento com o conjunto com 2 símbolozinhos. Pertence ou não pertence. Você vai falar para o menino, olha, é como se fosse um ezinho. Se pertence, é assim. Se não pertence, você coloca a barrinha cortada. Ok? Então, por exemplo, na palavra caracol que a gente fez lá, o conjunto era formado por Carol. Tranquilo? Esse é o conjunto. Se eu virar para você e falar assim, ó, a letra F tá dentro, é um elemento... Você vai jogar isso para os meninos. Eles vão olhar, não, professor, não faz parte. Se ele não faz parte, como que eu represento isso? Ó, F não pertence ao conjunto K. Em compensação, se eu virar para você e falar assim, e o elemento A? Prof, pertence ao conjunto K. Tranquilo? Então os meninos já sabem que a pertinência, trabalhando elemento com conjunto, é utilizando esse símbolo, pertence ou não pertence. Quando a gente for trabalhar, pessoal, conjunto com subconjunto, conjunto com conjunto, já não é mais pertinência. Tá? A gente, na verdade, começa a trabalhar com contido, está contido, contém, não contém. Belezinha? Uma coisa importante que os meninos não sabem, né, muitas vezes, os elementos, eles também podem ser representados como outros conjuntos. Então eu coloquei um exemplozinho aqui, ó, para você bater com eles também.
Repara, eu vou só aumentar aqui para vocês. 1, 2 e o elemento, que é esse 3 aqui. Aí você vira para eles e fala assim, vocês estão percebendo aí que tem quantos elementos? 3. Aí eles vão achar estranho, professora, mas isso aqui não é um conjunto? Não, isso é um elemento representado entre as chaves. Assim como vai ter exercício que eles vão ficar doidos, que vai estar assim, ó. A ideia de um vazio, por exemplo, quadrado, triângulo. Quantos elementos tem? 3. O conjunto não é conjunto vazio, não. Já já ele vai aprender sobre isso, o que é a representação do conjunto vazio. Tranquilo, numa boa. Então eu posso dizer que nesse conjunto aqui que eu criei, ó, isso aqui pertence, vou inventar que esse conjunto aqui é o conjunto P, tá? Pertence a P? Pertence. Eles poderiam pensar assim, não, professor, está errado. Porque você falou que elemento teria que ser assim, ó, 3 pertence a P. Só que isso aqui não é um elemento. O elemento é esse carinha aqui. Tá bom? Mas a gente vai trabalhar isso aí mais a fundo. Isso aqui é só para você não esquecer, né, que vai ter que trabalhar com eles, porque é uma dúvida que surge nos exercícios. Igualdade de conjuntos. Galera, a palavra igualdade, o que te lembra? Ué, são semelhantes, são iguaizinhos, têm as mesmas características. Então a gente vai falar o seguinte, os conjuntos eles serão iguais quando todos os elementos de um forem idênticos aos elementos do outro. Então se eu virar para você e falar assim, ó, vou criar esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3. Aí o meu colega criou o conjunto 3, 2, 1. É a mesma coisa? Professor, mas esse aqui? Gente, quais são os elementos que fazem parte desse conjunto gigante aqui que ele botou? São os mesmos, 1, 2, 3. Ele está repetindo um determinado elemento. Faz diferença? Não. Quantos elementos tem ali do mesmo jeito? Os 3. 1, 2, 3. Beleza? Aí eu viro para você e falo assim, ó, x é um divisor natural de 20. Aqui está na forma de quê? Vamos retomar o início da aula? Ah, está na forma tabular, analítica ou de propriedade? De propriedade. E aqui, quando ele descreve esses elementos, quais são? Está na forma o quê? Forma tabular ou analítica. Ó. Analítica ou tabular e propriedade. Vamos relembrar ó, o início da aula. Já no caso, A é igual a 1, 2, 3. B é igual a 7, 1, 2, 3. Gente, o conjunto A eu posso dizer que é igual ao conjunto B? De jeito nenhum. Por quê? Porque o conjunto B tem um elemento a mais. Ou seja, ele pertence a B, mas não pertence a A. Então os conjuntos não são iguais. É simples falar, né, o que são conjuntos iguais. Tranquilo? Numa boa? Com a ideia, né, acabei de propor isso aí para os meus alunos, de a introduçãozinha de teoria dos conjuntos, a introdução mesmo, de forma que eles tivessem que construir comigo, acabei de mostrar para vocês, aí eu falo assim, vamos resolver aqui alguns exercícios para ver se a gente realmente entendeu, se realmente a gente construiu de uma forma correta, vamos até discutir a respeito? Vamos. Aí eu mostro o slide para ele. Considere o conjunto P sendo o conjunto da palavra o quê? Papagaio. Escreva o conjunto das vogais da palavra papagaio. Olha que bacana. Eu já estou pegando a matemática e já estou aliando ela, né? Na verdade, estou linkando ela ao quê, gente? A língua portuguesa. Por quê? Porque todo mundo tem que saber quais são as vogais. A, E, I, O, U. Beleza. Se não souber, não sabe nem responder a parte matemática. Se eu estou pedindo para você escrever esse conjunto, eu posso escrever ele da maneira que eu quiser, não é? As 3 maneiras que eu te apresentei. Eu posso escrever ele como? Na forma de diagrama. Vamos botar na forma de diagrama? Ó. Letra A aqui. Ó. Na forma de diagrama, eu represento meu diagramazinho. Letra maiúscula, porque é P, o nome do conjunto. Quais são as vogais? Ah, prof, tem o A, tem o I e tem o O. Só tem essas 3 vogais, gente? Só. Você vai pedir para que eles escrevam, para que eles façam. Depois que você vai mostrar. Qual é o número de elementos de P? Quando ele fala assim, ó, na letra B, NP, quantos elementos? Então você vai estar propondo para eles. Aí eles vão pensar, calma aí, o que ela acabou de me explicar, o que a gente acabou de concluir com ela, que a gente construiu com ela, né? O que era o número de elementos? 1, 2, então eu tenho 3 elementos. Beleza? Fixando o que a gente acabou de trabalhar com eles. Eles acabaram de construir. Aí eu vou e proponho mais uma. Gente, agora 5 minutinhos para vocês. Se quiserem fazer em grupos, em duplas, tranquilo. Avalie como verdadeiro ou falsa. Hoje em dia a gente não usa verdadeiro ou falso, né, gente? Certo ou errado, tá? Cada uma dessas sentenças. Sabendo que o conjunto L é o conjunto formado pelas letras A, B e C. Vem comigo. Como que eu leio isso aqui, ó? Você vai pedir para que eles leiam, tá? Porque alguns vão falar assim, A, E, L. Não. A gente não falou em nenhum momento A, E, L. Como que eu uso esse símbolozinho? Qual é o nome dele? Pertence ou não pertence, não é? Então, A pertence a L. Para pertencer, ele vai lembrar do início da aula. Ó, o A é um elemento de L? Eita, prof. Então o elemento pertence. Item certo. L pertence a B?
Eita, poxa, como assim? L é o nome do conjunto. Como é que ele vai pertencer a B? Quem é B? B é um elemento. Isso aqui não existe, prof. O conjunto, olha lá o que ele falou. O conjunto, ele criou um conjunto, ó. Esse conjunto, que eu poderia, que já o aluno vai aprender. É um elemento de C? É não. Quem são os elementos? O A, o B e o C. Isso aqui vai ser um subconjunto desse conjunto. A gente não deu isso ainda. A gente nem falou com ele sobre subconjuntos. Então, erradinho também. Número de elementos de L. Gente, quantos elementos tem? 1, 2, 3. E assim vai. Então, você vai fazer com que o menino interaja com você. Você vai deixar que eles façam entre eles e depois você vai propor. De repente, vem aqui na frente. Fala aí, vamos lá, esse grupinho. O que vocês acharam? Qual foi a sequência que ficou? Certo, errado, errado, certo, errado. E aí a gente vai debater. Tá? Vai argumentar. Por que você pensou que era certo, se o item de repente era errado? Vamos fazer com que o menino construa isso. Terminei a minha aula, o que eu vou fazer? O menino tem que fixar. Eu proponho uma atividade para ele. Você fala aqui, ó, agora é com vocês. Então vocês vão levar para casa essa tarefinha e vão trazer para mim na próxima aula. Só que, pessoal, de repente você vai ter dúvida, né? À tarde você vai fazer a tarefa e vai ter um pouquinho de dúvida. O que eu já fiz? E o que eu proponho também para você, professor, aproveitar? Eu gravo uma videoaula. Então eu fiz uma videoaula com a resolução dessa tarefa de casa. Aí alguns professores, mas ele vai copiar. Não, eu não tenho que pensar que ele vai copiar. Eu tenho que pensar que a ferramenta que eu estou proporcionando para ele é de auxílio. Então, de repente, se ele começou a fazer e teve dúvida, ele vai desistir. Então eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele assista a minha videoaula. Então ele vai assistir minha videoaula e vai perceber, opa, calma aí, volta. Por que não bateu? O que eu pensei aqui? E vai registrar para mim. Porque na aula seguinte eu vou encontrar com ele e vou conseguir sanar essa dúvida. Né? Até debater. Por que você pensou dessa forma? Né? De repente, qual foi o que eu falei que não foi tão claro para você e que você não conseguiu concluir, né, com as informações que eu te apresentei? Beleza? Essa é a ideia. Essas videoaulas também eu vou estar sempre liberando para vocês, tá? Então, todas as atividades que eu estou propondo, entra lá no site alenumeros.com.br, beleza? Não esqueça, faz seu cadastro e você vai receber todos os materiais. Peço até que vocês comentem agora, por favor, coloquem aí. Gostaram da aula? O que vocês percebem dessa aula? Como você faria? Né? Poxa, eu pensaria de uma forma diferente. Apresenta, coloca sugestões, por favor. Tá bom? Se tiverem sugestões também, ou se tiverem angústias sobre outros tópicos, outros conteúdos, coloca, porque eu vou desenvolver também umas aulinhas para vocês. Um beijo grande e até a próxima.